Como lidar com o puerpério e o baby blues. Eu já convido você a pegar um cafezinho e continuar por aqui comigo, que eu vou contar como foram as minhas 3 experiências para vocês. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, muito prazer! Eu sou Camila Deitoz e eu convido você a se inscrever no canal para dar aquela forcinha pra gente. Curte muito e depois deixe seu comentário sobre o vídeo, tá bom? Eu vou amar ler os comentários de vocês. Eu passei pelo meu 3º puerpério e no meio dele eu li um trecho, fez muito sentido pra mim, vou ler pra vocês. A parte que ninguém te prepara pra viver é o pós. Pós-parto, pós-perda da barriga, aquela sensação de vazio dentro de você e que você acredita que daqui a algumas semanas estará inteira novamente, mas não. Passa 1, 2 meses e você se sente perdida, sozinha e com medo da maternidade. Por mais cheia de ajuda que você esteja, ainda se sente vazia e sozinha, pensando em como se recuperar para dar início aos cuidados da vida de uma pessoa que depende única e exclusivamente de você. E isso foi tão real para mim, até porque a gente tem muitas mudanças físicas, hormonais e emocionais após o parto. E para você tentar entender melhor o que acontece dentro da gente, eu vou tentar te explicar de forma resumida. Então, o puerpério é o período que começa ali logo após o parto. Aconteceu o parto, já começa o puerpério. E aí a mulher entra nesse processo intenso de recuperação após o parto. É como se fosse um tempo assim de reorganização, sabe? Reorganização física, emocional e até identitária, porque a gente começa a se redescobrir novamente. Então, quais as mudanças que primeiramente acontecem no corpo? São os hormônios que mudam bruscamente, então há uma queda hormonal muito brusca ali do momento que a mulher está gestante para o pós-parto. Só nisso já acontece muita coisa, né? Então, o útero também está voltando para o lugar, há sangramento, e sem contar o cansaço extremo que a gente passa nessa fase, noites sem dormir. Muitas mulheres ainda estão sentindo dor, algumas passam por cesárea, aí tem a recuperação da pós-cirurgia, outras que passaram pelo parto normal, algumas podem ter tido laceração, ou seja, houve pontos, né, para se recuperar também. Muita coisa acontecendo. Então, as mudanças que acontecem na mente e no emocional da mulher. Ela começa a ter muitas oscilações de humor, uma sensibilidade maior, ou seja, um choro constante, choro fácil. Aí vem as inseguranças, o medo, a sobrecarga. Aí tem também a construção do vínculo com esse bebê que acabou de nascer. Uma redefinição de quem é essa mulher agora, né? Então tem esse momento de conhecer o bebê, mas se reconhecer também. E quanto tempo dura o puerpério? Na literatura vai dizer que ele dura entre 6 a 8 semanas, mas já temos relatos e pesquisas que dizem que tem mulheres que passam por um período maior no puerpério. Duram meses até 1 ano, pode acontecer. Então eu acredito que cada mulher vai passar por esse período de forma única, sabe? Não dá para colocar todas as mulheres numa caixinha. É um período muito delicado para isso. Então eu passei pelo meu primeiro puerpério. Foi devastador para mim, porque além de eu ter passado pelo puerpério, de ter tido todas aquelas mudanças físicas e hormonais dentro de mim, o sangramento, eu tinha leite vazando. Eu passei por esse período de colo vazio. Passei por uma cesárea. Então eu estava me recuperando, né, fisicamente da cesárea, da cirurgia, e no 3º dia a minha filha faleceu. Então eu tive que lidar com um luto, tive que enterrar a minha filha. Então aconteceu tudo isso comigo. Depois que eu enterrei a minha filha, eu precisei continuar me recuperando fisicamente, mas aí precisei também me recuperar mais ainda emocionalmente. Então a depressão pós-parto chegou até mim. Foi um período muito difícil da minha vida. Fiz coisas que eu nunca imaginava que eu iria fazer, né? Parece que sim, eu vivi num mundo paralelo por 2 anos. Foi um vale muito profundo mesmo. Mas graças a Deus teve misericórdia da minha vida, a minha família me ajudou muito nesse processo, eu fiz terapia também, o que também me ajudou a me reerguer e a entender o que estava acontecendo dentro de mim. Então, no meu primeiro puerpério, eu tive que passar, como eu disse, de colo vazio, mas eu consegui me reestruturar, consegui me reerguer, me recuperar, e aí eu engravidei da minha 2ª filha. Um período mágico que eu pude ressignificar a minha maternidade, o meu maternar. Minha filha chegou em um parto normal, natural, sem analgesia, um momento lindo de nossas vidas, e eu passei ali mais uma vez pelo puerpério, mas agora com o meu colo cheio. Apesar de todas as mudanças hormonais e físicas que estavam acontecendo comigo, eu tinha minha filha comigo. Então eu consegui levar o puerpério de forma muito mais leve.
Então, quando as dificuldades ali do puerpério começaram a aparecer, eu só passei por cima delas que eu nem vi. Então, quando eu vi, eu já estava em outra fase da maternidade e o puerpério tinha passado. Só que olhando para trás também, eu vejo que eu passei por esse período de forma mais leve, mas também eu esqueci de olhar para mim. Eu me deixei um pouco de lado e estava 100% focada na maternidade, e isso também não é bom, porque se a gente não cuidar da gente, como nós vamos cuidar dos nossos? Essa é a frase que eu carrego comigo. Então, nesse processo de maternar, eu falo que eu me perdi e me achei, depois me reencontrei novamente, muitas vezes depois que eu virei mãe. Então, foi um processo mesmo de me redescobrir, de se reconectar comigo mesmo, de me encontrar como mulher novamente. No meio de toda essa transformação de corpo que eu tive, eu também tive uma mudança radical de mente. Eu sou uma outra mulher hoje. Então, chegou o meu terceiro puerpério. E isso há 3 meses. Meu bebê está com 3 meses agora. Eu acredito que eu passei por esse período de forma mais rápida, mas eu achei, juro que eu achei que seria mais fácil. E não foi. Na verdade, eu achei que foi mais difícil do que o da Radassa. Porque quando eu passei por esse período com a Radassa, eu tinha só a Radassa. E agora eu sensível, passando por essa fase, foi mais difícil de lidar tendo 2 para cuidar. Então aconteceram coisas na nossa vida particular que desencadearam o baby blues em mim. Se você não sabe o que é o baby blues, eu já te explico. Mas eu não cheguei a ter uma depressão pós-parto, graças a Deus. Mas eu tive um baby blues muito forte. Era choro constante, eu fiquei muito mal emocionalmente, dias chorando. Eu lembro de ligar para minha mãe e pedir para ela vir aqui em casa, porque eu simplesmente não conseguia parar de chorar. E era uma angústia, um aperto no peito muito grande. Eu olhava pro meu bebê e eu sentia muito amor por ele, e eu estava muito feliz por ele estar aqui comigo, e ao mesmo tempo eu me culpava por estar sentindo o que eu estava sentindo, sabe? Aquela tristeza profunda, aquela vontade de chorar que não passava. Então, além de ter que lidar com todos esses sentimentos que estavam acontecendo ali, sabe, dentro de mim, eu ainda me sentia culpada, porque eu estava sentindo isso e o meu filho estava aqui, estava bem, saudável. A gente precisa aceitar que isso pode acontecer. É uma queda hormonal muito grande após o parto. Então, nós precisamos ter uma sensibilidade maior para lidar com o puerpério, sabe? Então, o baby blues é uma condição que pode ali aparecer nos primeiros dias pós-parto. E sua principal característica é um sentimento de tristeza profunda. Mas qual a diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto? Então, a diferença está na intensidade, na duração dos sintomas, porque o baby blues, ele passa. Em média, dura 2 semanas ali, e você vai ver que você vai começar a se sentir melhor, ele vai passando. A depressão pós-parto, ela não passa, você vai precisar de ajuda externa, né? Então, você vê que conforme os dias vão passando, você não tá se sentindo melhor, muito pelo contrário, mas eu vou precisar pegar o bebê. Então, no baby blues, vai ter uma oscilação maior de humor, vai durar em média 2, 3 semanas. A depressão pós-parto, ela vai persistir, você vai sentir uma tristeza profunda, ela não vai passar, precisa de um acompanhamento médico para saber se o baby blues realmente evoluiu para uma depressão pós-parto. A depressão, ela afeta nos cuidados com o bebê, na relação com as pessoas, então é mais profundo. A gente consegue ver a diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto. E como a gente consegue tratar o baby blues, então? Então a gente sabe que quando um bebê chega, mexe com tudo, né? A gente tem a privação de sono, é o cansaço extremo, a gente não come direito, as mudanças físicas e hormonais. Já foi comprovado também que a privação de sono é o que mais intensifica os sintomas do baby blues. Na verdade, é algo que pode, assim, melhorar com o tempo mesmo. Com o tempo, a gente vai se sentindo melhor, nosso corpo vai voltando pro lugar, os hormônios vão voltando pro lugar. Então, a gente acaba se sentindo melhor com o tempo. Se alimentar bem, dormir bem. É difícil fazer, mas a gente precisa de ajuda para conseguir cuidar da gente. Como se fosse um período de transição entre o que aconteceu ali, gestação, pós-parto, puerpério, e a fase melhor que a gente diz, né? Essa transição para o nosso corpo voltar pro eixo. Voltar, né, pro eixo, vamos dizer assim. Então, tirar os fatores que estressam, pedir ajuda, são coisas que podem ajudar a melhorar o baby blues de forma mais rápida. Mas, em geral mesmo, o tempo vai ajudar a gente a se recuperar. Mas eu sei, a gente quer ser forte pelos nossos, mas como ser forte com esse furacão que está acontecendo dentro da gente, não é mesmo? Mas a verdade é que a gente precisa olhar com mais cuidado e carinho pro puerpério. A real é que a gente precisa de apoio para conseguir cuidar de nós. E apesar da aparência de força exterior que tem na gente,
Lá dentro a gente sente que tá tudo desmoronando. E muitas vezes as lágrimas surgem em silêncio. Principalmente quando você tá ali em momentos solitários da maternidade. Porque por muitas vezes, mesmo cuidando dos nossos filhos, a gente se sente sozinho. As simples alegrias como um café quente, um banho prolongado, uma refeição balanceada, uma noite ininterrupta parecem distantes da gente, quase que inatingíveis, né? Mas por muitas vezes a sinceridade com a gente mesmo precisa surgir. A gente precisa pôr para fora as nossas necessidades. E por vezes a ajuda não surge de forma espontânea. Então a gente precisa deixar de lado o medo, a insegurança e muitas vezes pedir por ajuda. A rede de apoio é vital, não é? É extremamente importante e ajuda muito a mãe a ter esse acolhimento, esse cuidado e traz um conforto para quem está passando por esse período. Mas nem todo mundo tem rede de apoio. E rede de apoio não é pai, tá, gente? Pai é pai. Ele também precisa de cuidados. Ele não passa por um período tão intenso como a mulher, mas pai que cuida de verdade, ele também precisa de cuidado. Rede de apoio são pessoas externas que não moram na nossa casa. É uma amiga muito próxima, uma irmã, um tio, a sua mãe, o seu pai, né? Essas pessoas que estão ali querendo cuidar e te ajudar nesse período delicado, isso que é rede de apoio. Às vezes, a mulher ela não tem essa rede de apoio, o que torna ainda mais difícil esse período. Então, eu gostaria de falar para você, deixar de lado um pouquinho o orgulho, o medo e expressar um pedido de ajuda. Mas é fato que o nosso cansaço, as nossas frágeis emoções, a nossa vontade de pedir ajuda ou de querer um tempo só pra gente, não diminuem nem anulam o sentimento de amor profundo que sentimos pelos nossos filhos. Então, não se culpe por sentir o que você está sentindo. Vai passar. O puerpério é um período muito delicado. Então, eu deixo uma reflexão para você que tem uma mãe que está passando por essa fase. Acolha uma mãe no puerpério. Nós precisamos olhar com mais cuidado e carinho para esse período tão delicado da vida de uma mulher. Como eu disse, vai passar. E com o tempo que você possa se reencontrar novamente como pessoa e como mulher. Obrigado por estar aqui. Você não está sozinha. Eu espero que esse vídeo tenha sido um abraço no seu coração. E para assistir mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre o vídeo. Pode pôr os seus sentimentos para fora, eu vou amar ouvir você. E compartilhe com mais mães para que esse vídeo possa alcançar outras mães e ser um abraço para elas também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.